Ela é lembrada como a rainha que salvou seu povo. Ester, a mulher que se ergueu no palácio para cumprir um propósito divino. Mas e se a história que conhecemos fosse apenas parte de algo muito maior? O que os bastidores dessa narrativa nos revelam? Quais segredos se escondem na jornada de Ester? Prepare-se para desvendar a rainha Ester, a verdade não contada, um olhar profundo que vai muito além do que está escrito nas páginas da história. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. A história da rainha Ester nos transporta para o Império Persa, por volta do século V a.C., durante o reinado de Xerxes I, conhecido na Bíblia como Assuero. Esse era um tempo de intrigas políticas, disputas de poder e uma vasta diversidade cultural dentro de um dos maiores impérios da história. Ester, cujo nome hebraico era Hadassa, era uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Eles fizeram parte do povo judeu que viveu no exílio na Pérsia após a destruição de Jerusalém. Ester cresceu em uma terra estrangeira, longe do templo e das tradições de sua nação, mas sua fé e identidade como filha de Israel permaneceram fortes. Quando a rainha Vasti foi dispensada por se recusar a obedecer ao rei Assuero, iniciou-se uma busca por uma nova rainha. Jovens de todas as províncias do império foram trazidos ao palácio, e entre elas estava Ester. Apesar de sua origem humilde e de pertencer a um povo marginalizado, Ester encontrou graça aos olhos do rei e foi coroada rainha da Pérsia. Mas havia algo mais em sua jornada. Ester não revelou sua identidade judaica, seguindo o conselho de Mardoqueu, e enquanto ocupava o trono ao lado de Assuero, uma ameaça mortal pairava sobre o seu povo: o decreto de extermínio emitido por Amã, o ambicioso conselheiro do rei. A chegada de Ester ao poder não foi um mero acaso, era parte de um plano divino que começaria a se revelar. Mas o que mais podemos descobrir nesta história cheia de camadas e mistérios? Continue assistindo, pois vamos conhecer a verdade não contada sobre a rainha Ester. Amã, o braço direito do rei, havia arquitetado um plano cruel para eliminar todos os judeus do império. Ele manipulou Assuero, obteve permissão para que, em um dia específico, todo o povo judeu fosse morto. A notícia devastadora chegou até Mardoqueu, que, em desespero, vestiu-se de pano de saco e cinzas e foi até Ester. Ele fez um apelo emocionante, lembrando-a de que sua posição como rainha não era uma coincidência. Ester poderia ter escolhido permanecer em silêncio, desfrutando do conforto e dos privilégios do palácio. Mas Ester enfrentou um dilema mortal. Ir até o rei sem ser chamada era punível com a morte, mesmo para a rainha. Foi uma decisão que demonstrou coragem e fé inabaláveis. Ester pediu ao seu povo que jejuasse e orasse por 3 dias antes que ela enfrentasse o desafio. Finalmente, Ester decidiu arriscar sua vida. Ela foi ao encontro do rei e, para sua surpresa, Assuero estendeu o cetro dourado, sinal de que Ester estava segura, ao menos por enquanto. Com sabedoria e cautela, ela não revelou imediatamente o motivo de sua visita. Em vez disso, chamou o rei e Amã para um banquete, demonstrando sua habilidade em criar um ambiente favorável para o que viria a seguir. No segundo banquete, com o coração cheio de coragem e dependência de Deus,
Ester revelou uma verdade: se conseguir favor aos teus olhos, ó rei, e se for do teu agrado, poupa a minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Assuero, tocado pela surpresa e ira, perguntou quem seria o responsável por tal conspiração. Ester apontou diretamente para Amã e falou: o adversário e inimigo é este homem perverso, Amã. Diante da revelação de Ester, o rei Assuero ficou furioso. Amã, que havia se sentido seguro em sua posição, foi tomado pelo pânico. Ele tentou suplicar pela própria vida, mas seu destino já estava selado. O rei, ao saber de toda a trama, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Ester não apenas salvou sua própria vida, mas também abriu caminho para a libertação de todo o seu povo. O rei, sob a orientação de Ester e Mardoqueu, emitiu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. Assim, no dia marcado para o extermínio, os judeus se levantaram e triunfaram sobre aqueles que buscavam destruí-los. Essa história é uma das mais inspiradoras da Bíblia, mas há verdades mais profundas que nem sempre são discutidas. Ester foi um exemplo de coragem e fé, mas também de estratégia, inteligência e obediência a Deus, em meio a circunstâncias extremas. Por trás dessa narrativa, percebemos o plano divino em ação. Deus usou uma jovem, em um contexto de exílio e vulnerabilidade, para realizar algo grandioso. Mas a história de Ester não é apenas sobre salvação física. Ela nos ensina sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele traça. A verdade não contada talvez esteja em como Ester, uma mulher comum, se tornou extraordinária ao colocar o propósito de Deus acima de seus próprios medos. E essa lição ecoa até hoje. Às vezes, Deus nos posiciona em lugares estratégicos para sermos instrumentos de mudança. Hoje, somos chamados a ter a mesma confiança de Ester, a mesma disposição para agir com fé, sabendo que Deus nos colocou onde estamos por uma razão. Como Mardoqueu disse a Ester: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Talvez onde estamos agora seja exatamente onde Deus quer nos usar para algo grandioso. Resta a nós termos coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Que a história de Ester continue a inspirar vidas e a lembrar-nos de que Deus sempre cumpre seus propósitos. Que possamos viver com fé, coragem e a certeza de que estamos nas mãos do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.